São Sebastião, ele é do século III ali, né, nos anos 300 praticamente, bem pertinho do tempo de Jesus. Foi interessante porque ele era uma pessoa muito reta, de uma família bem abastada, né? Recebeu uma cultura, uma formação, e tinha o desejo no coração dele, igual o pai, de se tornar um membro do exército romano. Se formou para isso, se alistou e entrou para o exército, seguindo os passos de seu pai. E foi se tornando um bom soldado, e fazia tão bem o seu serviço, enquanto ali a serviço dos romanos, né, do exército romano, do imperador, que cada vez ele foi subindo, ele foi ganhando estima, né? Elogios sobre ele eram tecidos sempre, né? É um bom soldado, é um bom servidor, né, do exército, enfim, de tal modo que a fama dele, né, o prestígio dele foi aumentando cada vez mais, e ele foi crescendo de cargo, foi sendo dado a ele mais cargo. Mas uma coisa não sabiam sobre ele, que Sebastião, o soldado, né, Sebastião, o militar ali, porque ele já estava com uma patente mais alta, o militar Sebastião, sem que os romanos soubessem, ele tinha secretamente se convertido e aceitado Jesus na vida dele. Ele se converteu ao cristianismo de forma silenciosa, secreta, e a decisão dele de entrar para o exército romano tinha um objetivo, tinha um propósito. Além de servir, como o pai dele serviu, de fazer o bem, daquilo que ele podia fazer, né, enquanto militar, na autoridade que ele tinha, mas ele sabia da perseguição que havia contra os cristãos. Então qual que foi o propósito dele também? De poder, estando lá entre os romanos, poder ajudar os cristãos que eram colocados na fila para o Coliseu. O Coliseu era o lugar onde eles morriam de diversas formas, né? Uma delas, torturados, jogados aos leões, servido como comida ali, as feras, né? Às vezes eram colocados de forma muito injusta em luta contra fortes gladiadores, né? Onde eram ali mortos, né? Decapitados, ou seja, de diversas formas. E o que Sebastião fazia? Secretamente, sem que percebesse, ele ia até as celas lá dos cristãos que estavam presos por serem cristãos simplesmente, e ali ele os animava, falava de Cristo para eles, falava para que eles pudessem ter coragem, que seria momento difícil, mas que Deus estava com ele, que Jesus estava com ele. Então ele ia lá e incentivava, ajudava os cristãos naquele momento difícil, no corredor do Coliseu, no corredor da morte. Ele era ali uma presença, embora escondida, de conforto, de consolo. Olha que bonito a missão, né? Que lindo, né? Mas a história dele, além de ser então um bom soldado, que ganha prestígio, ele vai se tornar ao longo do tempo, ele vai se tornar comandante, né, de um grupo, né, de ordem dos soldados de mais alto cargo, aqueles que ficavam diretamente cuidando do imperador, né? Era a guarda petrolina, chamava, né? Que cuidavam lá do imperador, de tal ponto que ele chegou. Mas teve uma ocasião, tem várias histórias, algumas histórias sobre São Sebastião, conta que numa certa ocasião, alguém estava para ser morto, e ele se levantou e falou para que eles tivessem coragem e não abandonassem a fé diante daquilo que estaria para acontecer. E alguém descobriu que ele era cristão, e denunciou ele para o imperador. Olha, o teu soldado de prestígio, ele é um cristão disfarçado entre os romanos, assim como outros também tinham, escondido, disfarçado. O que ele foi? Foi levado então a julgamento, para que de fato se confirmasse, e chegou a vez dele não só consolar os cristãos que estavam na fila do Coliseu para a morte, mas de
dizer publicamente também a sua fé. E publicamente, então ele vai confessar: eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu recebi Jesus, eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. E por causa disso, então, ele é levado à morte. Bom, aí entra a parte onde nós conhecemos bastante, né, de São Sebastião, próprio aqui da imagem, preso numa árvore, né, aqui simbolizada neste tronco, e com algumas flechas, né, aqui atingida no seu corpo. Dizem que ele era um ótimo, né, arqueiro, então ele atirava muito bem flechas, que foi um dos motivos, uma vez que ele era um grande atirador, né, um grande arqueiro, então agora você vai morrer pelos seus próprios amigos, né, seus próprios comandados, pela sua própria flecha, você vai também perder a sua vida, que é um dos motivos dessa forma de morte. Então ele foi colocado e muitas flechas foram lançadas sobre ele. Conta a história que, na verdade, embora a imagem dele seja amarrada numa árvore, com flechas lançadas no seu corpo, mas que ele não morreu flechado, né? Conta a história que ele sobreviveu. Tem mais coisas sobre ele, né? Mas resumidamente, que ele sobreviveu a tudo isso, e que ele, mesmo ferido de morte, ele ainda entrou, ele foi até o imperador, as pessoas que estavam lá, e mesmo ferido, ele pregava ainda, com muita coragem, ele pregava, pedindo para que as pessoas se convertessem, falava aos magistrados, aos grandes homens e nomes daquela época, né, da política daquela época, mas que eram pagãos e que perseguiam os cristãos, e ele dizia, falava de Jesus para eles, mesmo machucado, mesmo ferido de morte, ele continuava ainda anunciando Jesus. Conta a história que muitos ficaram impressionados com a fé de Sebastião. Muitos o admiravam como soldado e depois o admiravam também, ali ferido de morte, continuando, pregando, falando do amor dele por Jesus e do amor de Jesus por todos e de quanto eles precisavam se converter, mudar de vida, sair do erro deles e aceitar Jesus na vida deles. Conta a história que muitos se converteram, muitos que eram do outro lado, que não eram cristãos, se converteram ao cristianismo graças às pregações e ao testemunho na hora da morte, inclusive, de São Sebastião. E é claro, né, a sua fama, depois que de fato ele veio a morrer, né, depois que ele morre, a sua fama se tornou muito grande. Como ele era muito conhecido e estimado, seu nome se espalhou por toda parte para incentivar e fortalecer a todos os cristãos, dizendo: olha, não tenham medo de morrer por Cristo. Sebastião, que era um soldado romano, professou a sua fé, levou flechadas e ainda continuava pregando e anunciando que vale a pena estar com Jesus e vale a pena aceitá-lo na sua vida. E assim o seu nome se tornou conhecido, e por causa do seu testemunho, aqueles que eram cristãos se fortaleceram para continuarem firmes na fé, e muitos que não eram cristãos se converteram. Que o exemplo de São Sebastião, que o seu testemunho possa nos ajudar no caminho de fé, para que a gente possa continuar testemunhando, mesmo em tempos difíceis, que o Senhor nos dê a graça, iluminados pela vida de São Sebastião, a continuar testemunhando também a nossa fé. São Sebastião, rogai por nós.